E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos de podcast? Temos o terceiro lugar da Copa, hein? O medalha de bronze da Copa, Croácia. Que geração, né? Que geração croata. A gente, obviamente, a gente debateu ao longo da Copa, e não só aqui, em todos os programas esportivos, o quanto. Sim, como esse time croata jogou essa Copa do Mundo, né? E não só essa, também a de 2018 também teve alguns momentos em que a Croácia apelou muito pela questão mental, né? De ter aquela frieza, de jogar uma disputa de prorrogação, de penalidade, questão mental e questão física. Mas, cara, não dá pra gente deixar de exaltar o feito, né? Que essa geração, ela. Não só essa geração, mas o que a Croácia vem fazendo, né, nos últimos anos, porque não sei se né, todo mundo é muito bem antenado em geografia, mas a Croácia, ela era parte da antiga Iugoslávia, né? Iugoslávia era meio que uma. Meio que não, né? Assim, se a gente for fazer uma comparação, e até meio grosseira, né? Porque assim, tem contextos e contextos e a história é bem diferente. Mas a Iugoslávia era como se fosse uma União Soviética, né? Ela agrupava vários, cara, países, se é que a gente pode dizer assim, mas várias regiões que tinham a sua própria cultura, o seu jeito de pensar, né? O seu jeito de falar, eles se viam como diferentes, né? E tanto que desencadeou uma guerra que durou por vários anos. A Croácia, parte dessa região. Cara, desde 98, que a Croácia ela fez a sua primeira participação em Copas, terceiro lugar em 98, e aí agora a gente teve vice-colocada, medalha de prata, né, em 2018, e agora em 2022 mais um terceiro lugar. Então, cara, desde que a Croácia começou a participar das Copas do Mundo, a Croácia não participou em 2010, 2010, se eu não me engano, teve uma Copa que a Croácia não participou, mas desde 98, se a gente for parar para pensar em números, em resultado, e não em o que foi a partida, como foi o jogo, chutes a gol, posse de bola, enfim. Se a gente for olhar apenas para resultado, que é o que eu falei aqui, depois quando a gente estava falando da eliminação do Brasil, a gente falou do trabalho do Tite, né? Que não dá pra gente avaliar o trabalho do Tite só com números. A gente tem que avaliar com resultados, porque o resultado é o que vai ser falado no final. E é isso que a gente está falando agora e muita gente está falando agora. É apenas de resultados. A Croácia, desde 98, tem 2 terceiros lugares e um vice-campeonato. E o Brasil, o que tem desde 98? O Brasil teve o pentacampeonato de 2002, teve o vice de 98. É óbvio que isso vale muito mais, né? Pô, se de lá pra cá você tem um título mundial, isso vale muito mais, imagino eu. Isso vale muito mais, mas depois de 2002, o Brasil não teve nada e a Croácia teve um vice e um terceiro lugar. A Croácia foi mais longe em Copas do que o Brasil. E aí, eu acho que vai da visão de cada um. Vai ter gente que vai pensar, pô, eu prefiro nem disputar o terceiro lugar, porque para mim é uma frustração gigantesca, do que do que ir por disputar terceiro lugar ou ser vice-campeão. Vai ter gente que vai pensar dessa forma. Mas é o que eu falei, se a gente olhar em resultado, o resultado que a Croácia fez nos últimos anos é muito melhor. E aí eu falei, e aí independe do que aconteceu nos torneios, de como foram as campanhas, tudo mais. Então assim, a gente exalta hoje o feito da seleção croata. Cara, assim, para quem é defensor do Tite, eu acho que do trabalho do Tite, e eu, de um modo geral, eu achei o trabalho do Tite regular, aceitável, mas a gente nunca pode tirar da conta o resultado final, né? A gente nunca pode deixar de considerar o resultado, porque é isso, assim, o trabalho todo é feito para esse momento. Não adianta você trabalhar, imagina você trabalha numa empresa, você vem fazendo um trabalho de dia a dia, sabe? Você é elogiado, você é exaltado, mas na hora de você ir lá e vender seu produto, o cliente não compra, né? Então você prepara uma campanha de marketing e tudo mais, vou vender meu produto agora. Ninguém compra. Aí não adianta, cara, não adianta você ter feito todo mundo feliz, você ter feito, cara, ganhado prêmios internos na empresa, de ser o melhor gestor, de ser o cara boa praça, se no final o seu produto não vendeu.
É isso que, infelizmente, cara, é isso que tem que isso faz parte do pacote. Óbvio assim, obviamente que todo o trajeto a gente considera, mas o ponto-chave é o resultado final. Então, de uma forma geral, desde 2002, se a gente for parar para ver, 2006 para frente, a Croácia foi muito melhor que o Brasil, de uma forma geral, em termos de resultado, tá? Em termos de resultado. Eu acho que esse terceiro lugar veio a coroar também esse cidadão, né? Esse animal, com todo respeito, hein? Quando eu falo animal é no tom de elogio. Esse animal, esse monstro, essa besta enjaulada não, que ele tá solto, né? Ele tá solto, ele tá fazendo de tudo, ele tá fazendo fumaça, que é o tal do Luka Modric, né? Não sei se vocês já viram Godzilla 2, tem aquele dragão de 3 cabeças, né? O Ghidorah, a Hydra, e alguns vão falar que é a Hydra, né? O Modric é o Ghidorah, né? É o monstro número 0, cara, é impressionante, né? Assim, e tudo que eu tô falando em relação ao Modric é simplesmente em tom de um elogio máximo e de um respeito e de uma admiração absurda de um cara que é um fenômeno. Ele é um absurdo. Se o que o Modric faz no meio campo é uma parada... O que ele faz no jogo é uma parada que, assim, pra muita gente... Pô, e o gol, né? E o gol? Muita gente vai pensar nisso. E o gol? Cara, assim, é bizarro. Porque se você for comparar o Modric com a participação do Messi no jogo... É óbvio que eu não tô comparando a genialidade, hein? O Modric é um cara muito bom, ele faz a diferença e tal, mas a genialidade do Messi é só você ver o terceiro gol da Argentina contra a Croácia, né? Tirou o zagueiro croata para dançar, parecia uma criança marcando o Messi. Um dos melhores zagueiros da Copa, hein? Parecia uma criança marcando o Messi, né? Então, assim, a genialidade, não tô falando da genialidade, mas do quanto ele participa do jogo, cara, do quanto ele é uma peça, cara, ele é a cervical, né, do time croata. É impressionante, sim. A Croácia não cria, de fato. A Croácia tem muitos problemas para criar, diferentemente dessa partida, eu já vou falar dela. Por enquanto eu tô falando só do resultado croata e de Luka Modric, né, esse monstro, né, falei que é um animal, né, é um animal, com todo respeito, obviamente, em tom de elogio e admiração. Porque ele participa demais, ele tem quase 40 anos, cara. O que ele corre no campo, ele participa na marcação, ele volta para receber a bola, ele solta essa bola, depois ele aparece em outro lugar, ele recebe a bola de novo. Cara, parece que tem 2 Modric em campo, porque ele tá de um lado do campo, aí você, o Modric tá lá. Aí de repente a bola tá correndo e ele tá do outro lado já. O time croata recua a bola, o Modric tá lá de novo. É impressionante. O que ele faz em campo é uma parada. E para muita gente parece simples. Mas eu te desafio a pensar num jogador brasileiro que faça isso. Não existe. E assim, e não é só brasileiro não, tá? Olha pro time argentino, tem alguém que faz isso? Olha pro time da França, tem alguém que faz isso? O Griezmann, ele tá fazendo um bom papel no meio campo, mas ele não faz o que o Modric faz. Cara, é impressionante. Eu vi alguns programas esportivos já, pessoal elogiando, falando que o Brasil precisa de um meio-campo como o Modric, mas não só o Brasil. Praticamente todas as seleções do mundo precisam de um cara como o Modric. Se a França tivesse o Modric, um cara como o Modric seria uma injustiça. Cara, aí nem joga a Copa do Mundo, porque os caras já têm os melhores jogadores em cada posição. Se tivesse um cara como o Modric no meio-campo, acabou a Copa, né? Vamos jogar para quê? Qual que é a graça, né? Brincadeiras à parte. O jogo foi muito bom no primeiro tempo, pelo menos o primeiro tempo. Jogo que a Croácia surpreendeu, foi pra cima mesmo. Eu achei que fosse um jogo meio chato, né? Porque assim, as duas equipes estão desgastadas, né? E vieram de uma pancada, né? A Croácia veio de um 3-0 e o Marrocos veio de 2. Só que a derrota da Croácia foi uma derrota contundente. A do Marrocos foi uma derrota que o Marrocos vendeu muito caro. E eu falei, eles tiveram um desgaste muito, uma questão física muito, que pegou muito forte. O time da Croácia é até o mais envelhecido. Então eu falei, até a recuperação, teve um dia a mais de recuperação, mas até a recuperação eu acho que vai pegar. Os caras vão tentar se poupar um pouco mais, vão fazer um jogo mais cadenciado, um jogo mais chato, né?
de quem ataca primeiro. Você vai me atacar ou eu vou te atacar? Não, a Croácia entrou para vencer o jogo, foi para cima mesmo. E aí fica evidente, né, que existe um problema de criação na Croácia. A Croácia não tem a criação. Fica evidente. Mas eles foram para cima. Eles tentaram, pô, é a disputa de terceiro. Só que aí terceiro lugar também não conta, né? Que é aquela coisa, pô, se perde também, mano. É aquele tal de pouco importa. Agora nós vamos pra cima, nós vamos com tudo, né? E é legal de ver porque, assim, você vê que o time croata, ele podia mais, né, na Copa do Mundo. Ele poderia ter feito mais na Copa do Mundo pra chegar na situação de a gente falar, pô, esse terceiro lugar foi digno, foi muito merecido. Porque se eles tivessem jogado, não digo a Copa inteira dessa forma, porque contra alguns adversários, como o Brasil, por exemplo, é complicado se jogar dessa forma. Eles jogaram dessa forma contra a Argentina, depois de tomar o primeiro gol, e deu no que deu. Existem times e times que você pode jogar dessa forma. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais... Poderia ter feito isso contra o Japão, por exemplo. E aí você chegaria nesse ponto, terceiro lugar, e fala, caraca, os caras chegaram no terceiro lugar, mas se tivessem na final, também não seria nenhum absurdo, né? Também não seria nenhum absurdo. Então, foi uma bela partida, pelo menos no primeiro tempo. A Croácia sai na frente e... Cara, tô tentando puxar da memória como é que foi o primeiro gol. Que o primeiro gol sai muito cedo, né? E assim, é curioso que do gol da Croácia e da parte do Marrocos é um negócio assim, muito rápido, né? É muito rápido. O primeiro gol é um lançamento na área. Não sei se foi uma cobrança de falta agora. O Perisic é absurdo. Eu tinha comentado aqui que o Perisic no gol do Japão, ele fez um gol de raríssima felicidade, né? Não foi um lance de raríssima felicidade. Não foi. Porque nesse primeiro gol croata, ele me convenceu de que ele fez aquele gol contra o Japão querendo muito e ele tem bola para fazer aquilo. Porque ele é um bom jogador, eu não tinha dúvida. Assim. O Perisic é um grande jogador. Mas aquele gol contra o Japão, eu falei, não me convenceu. Não acho que foi um lance que ele... É igual o gol do Theo Hernandes, né, contra o Marrocos. De repente, na final, ele me convence que aquilo lá foi intencional e que ele... Se ele fizesse aquela jogada mais 10 vezes, ele acertaria 50%. É igual o Perisic contra o Japão. Falei, pô, se rolasse mais 10 chances como essa, eu acho que ele não... Acho que ele faria um só e ainda não seria igual. Não seria com tanta potência, né? Esse primeiro gol croata contra o Marrocos me convenceu. Ele dá uma cabeçada pro meio da área, ele recebe a bola, né? E assim, não é uma cabeçada pro meio da área. Eu tô descrevendo o lance de forma injusta. Ele dá um passe de cabeça pro lado e quem tá lá para receber, para cabecear pro gol é eu falo Guardiol, né? Mas todo mundo fala Vardiol. É complicado, né? Esses países da região dos Balcãs, né? Croácia, Sérvia, é muita consoante no nome e eu realmente não sei a pronúncia correta. Eu vou na onda de todo mundo, vou falar Vardiol agora, né? Faz um belo gol, ele recebe um passe, né? De cabeça do Perisic, cabeceia no canto, muito feliz, sai o gol da Croácia, mas aí o destino ele quis que a partida continuasse quente, que a Croácia não recuasse, que jogasse um futebol burocrático. O Marrocos já cara, talvez no lance seguinte, né? Começa o jogo, o Marrocos faz lá e o Dari faz o gol do Marrocos e um lance que foi uma cobrança de falta. O Ziyech vai para a bola e o cara da barreira da Croácia, eu não sei quem é, me perdoe. Eu tentei ver no replay várias vezes e eu não consegui ver quem foi. Ele cabeceia, ele tenta tirar, ele cabeceia não, ele tenta tirar a bola de cabeça, né? E a bola vai voando. Ela vai voando e vai ali quase na pequena área, né? E quando o lance até parece que o jogador marroquino tá impedido, né? O Dari. Só que como a bola foi desviada, não tem impedimento, né? Não tem impedimento nesse tipo de lance. Então, a bola vai. O goleirão croata, o Livakovic, que se consagrou várias vezes ao longo da Copa, ele ficou parado. Ele ficou parado ali embaixo do gol. Ele não foi para tirar a bola. Dava tempo dele ter ido para tirar a bola. Ele não foi. E aí o
o jogador marroquino só teve o trabalho de cabecear pro gol, né? Então assim, logo na sequência, um lance, uma distração, uma falta que a bola chegaria pro goleiro tranquilamente, tiraria a bola de uma forma muito tranquila. Ele ficou no gol, não sei, por insegurança, eu não sei o que bateu ali. Deve ter Deve ter dado aqueles 5 minutos, 5 minutos não, aqueles 5 segundos, né? Aqueles 5 segundos de distração e foi meio enganado não sei, pela como a bola chegou, eu não sei, cara. Eu não consigo explicar, porque você vê o replay várias vezes e você fica, pô, mas por que ele não tirou a bola, né? Por que ele não foi pra bola? Ele tiraria tranquilamente aquela bola. Enfim, o Dari agradece, não sei se é Dari, enfim, eu peço perdão. Faz o gol do empate e a partida continua muito boa, cara. A Croácia dominou o jogo praticamente até metade do primeiro tempo. E aí começou a reação marroquina. O Marrocos começa a sair um pouco mais, começa a ficar um pouquinho mais ousado, né? E é impressionante, é legal como esse time marroquino ele é um bom time quando ele precisa atacar, quando ele precisa propor o jogo. Eles conseguem um toque de bola, assim, aquela triangulaçãozinha, né? De você toca a bola 1, 2, 3 vezes, muito rápido, e eles sempre encontram alguém bem posicionado, alguém desmarcado, né? Às vezes eles erram, porque falta qualidade, obviamente, mas eles executam isso com, cara, assim, várias e várias vezes ao longo da partida com uma naturalidade impressionante. Você não esperaria de um time como o Marrocos, por exemplo. E eles foram para cima, eles competiram, deram susto deles. E a Croácia chega no gol do que coloca a Croácia na frente e o gol da vitória, né? Consequentemente o gol da vitória no final do primeiro tempo. O Orsic, não sei se é Orsic, não sei se é Orsic. Eu vou falar Orsic, tá? O Orsic, ele faz um gol, cara. E assim, esse mesmo Orsic, alguns minutos antes, acho que uns 10 minutos antes, ele tentou dar um chute a gol. Praticamente do mesmo lugar que ele fez o gol. Ele pegou, praticamente não, ele puxou mais pro meio, né? Ele foi pelo lado esquerdo, puxou pro meio e ele chutou. Só que a bola saiu muito, né? Ele tentou, era evidente, era muito claro que ele olhou pro gol e ele chutou em direção ao gol. E aí, né? Faltou aquela qualidade necessária para chutar no alvo, né? Faltou muita qualidade, aliás. Mas ele quis chutar no gol. E no gol que ele fez de fato, ele não quis chutar pro gol. Ele pode falar o que ele quiser, ele não quis chutar pro gol. O jeito que ele chuta não é um chute, é um cruzamento. Ele cruza porque o Maier tá entrando ali, né, na diagonal pelo lado direito. E quando você olha a câmera lenta, ele olha para dentro da área, ele vê o Maier entrando, ele tenta cruzar pro cara, ele erra o cruzamento, porque a bola passa longe do Maier, e a bola, caprichosamente bate na trave e entra. É um predestinado, era para a Croácia vencer o jogo, né? Para coroar esse ciclo de Luka Modric, principal nome dessa seleção croata. O segundo tempo já foi um período um pouco mais, não foi tão agitado e não foi tão bacana quanto o primeiro tempo. O Marrocos tenta, obviamente, ir para o jogo um pouco mais, mas fica evidente que já era uma equipe cansada, né? Muito desgastada. E não é para menos, né? Não é para menos. Fez desde as oitavas, desde o início da Copa, né? O Marrocos vem fazendo partidas muito desgastantes. E contra a França eu falei, cara, é impressionante quanto fisicamente os caras deixaram dentro de campo. Eles tentaram entregar ao longo dos 90 minutos de jogo contra a França, né? E eu falei, cara, esse aspecto físico ia para mim. Pô, eu olhei e falei, cara, vai pesar muito, assim, se eles passam pra final, não ia ser um jogo legal, porque eles se desgastaram demais. Eles correram muito, eles se aplicaram muito taticamente. E nesse primeiro tempo do jogo começou meio frio, sinalizava que era um time já um pouco cansado, um pouco desgastado, eles tentaram sair um pouco mais pro jogo, mas no segundo tempo ficou mais evidente que era um time que já tinha atingido o limite físico, e estava tentando, assim, numa questão mais intuitiva, buscar o gol, chegar num gol do empate, enfim. Não deu certo. Marrocos, eu acho que faz uma campanha, uma Copa muito digna. Um quarto lugar, eu falei,
eu iria torcer pro Marrocos, né? Mas vendo a Croácia jogando, como eles jogaram, assim, e aí, cara, e aí vem aquela sensação estranha de despedida com nostalgia, né? Fala, pô, é a despedida do Modric, a Croácia não fez grandes atuações, mas o Modric fez, né? Ele nas partidas, e aí, dentro da proposta da Croácia, assim, não é que, pô, ele jogou muito, ele criou jogadas, ele chutou pro gol, ele fez gol, não, assim, dentro da proposta da jogada, da proposta da jogada, dentro da proposta da Croácia, o Modric, ele foi talvez o pilar central, né? De tudo isso que a Croácia tinha de ter a posse de bola, de privar o adversário de ter a bola, de ter o controle do jogo, do meio campo pelo menos, para privar o adversário dessa bola. E correr o risco de tomar um gol, um contra-ataque, um ataque, enfim. Então, dentro da proposta que a Croácia executou para essa Copa do Mundo, o Modric foi o pilar central e não fosse ele, eu acho que essa proposta não funcionaria. Assim, vamos tentar ter a bola e tirar a bola do adversário. Sem o Modric isso não aconteceria. Isso não daria certo. Então o Zlatko Dalic, né, o técnico croata, ele pensou a Croácia com o Modric. O time ele vai funcionar com o Modric, porque sem o Modric não vai funcionar essa ideia. Essa proposta que a gente tem não vai funcionar. E deu certo, cara, assim, dentro do que eles queriam. Se é legal ou não, se é justo ou não, se é bonito ou não, eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que, assim, dentro do que eles quiseram fazer, eles conseguiram fazer e o Modric foi peça central disso. Cara, é um cara muito diferente, assim, o que ele faz no meio campo, se o Brasil tivesse um jogador como o Modric, cara, ia ser uma loucura, né? Ia ser simplesmente... Não ia ser uma loucura, porque não ia dar certo, né? Porque o Brasil não joga para ter um jogador como esse, vamos ser sinceros, né? A gente fica falando aqui, pô, o Brasil precisava ter meio-campistas como o Modric. De fato, eu acho que o Brasil não tem um cara com a característica que tem o Modric. E muitas seleções também não tem. Mas não daria certo, por exemplo, na seleção brasileira. Na seleção argentina, eu acho que também não daria certo. Porque o jogo não seria para esse tipo de jogador. Né? Ajudaria, obviamente que ajudaria, desafogaria o Neymar, desafogaria o Messi, mas não funcionaria tão bem como ele funciona na Croácia, como ele funciona no Real Madrid, que é uma equipe pensada para ter um jogador como esse. Poderia funcionar? Poderia, mas aí precisaria de um novo ciclo, né? Preparar um esquema tático para receber um jogador como esse. Hoje a seleção brasileira e a própria seleção argentina, eu acho que não seria compatível, mas que seria legal ter, seria pra caraca, né? E não tem, né? E não tem. Enfim, cara, eu acho que foi uma baita campanha das duas equipes. Eu acho que elas foram muito mais longe daquilo que a gente imaginava e, de fato, dentro do que foi a competição, que a gente viu partidas difíceis, partidas que foram no limite, eu acho que eles chegaram mais longe, eles foram além do que se esperava e do que, de fato, poderiam. Eu acho que sim. Não adianta a gente fazer média, porque, eu tô tecendo elogios pro Modric que eu achar que, não, a Croácia mereceu estar lá. Não, outras equipes também mereceram estar lá, poderiam estar lá. O próprio Japão, por exemplo, né? O próprio Japão poderia estar lá. Acabou perdendo as penalidades, assim como aconteceu com o Brasil. Então, assim, não foi uma campanha fácil, eles se superaram em vários momentos e tiveram frieza para executar um plano à risca. Nisso eles tiveram competência, mas outros poderiam estar lá. Então, assim, vou dizer que a Croácia mereceu o terceiro lugar? Mereceu, mas vou falar que chegou ali jogando mais que outras seleções? Não. A mesma coisa o Marrocos. O Marrocos mereceu estar lá, e se vencesse o terceiro lugar seria muito mérito? Seria muito mérito. Mas também não dá para dizer que o Marrocos jogou mais que outras seleções. Não, isso não. Né? E aí, a história não só das Copas, mas de qualquer competição passa por isso. Nem sempre a melhor equipe ganha. Vence a equipe mais competente, a equipe que está num dia melhor. Né? E deu certo para as duas equipes. Eu acho que terceiro e quarto lugar ficou muito legal, ficou de bom tamanho. Foi muito legal de ver a campanha que fez o Marrocos. Mas eu acho que chegou onde chegou e com muito mérito. Poderia ter ganho o terceiro lugar pelo jogo que fez contra a França, por exemplo. Fez um baita jogo contra a França, competiu demais
E aí mostrou também, assim como falei da Croácia, poderia ter mostrado um pouco mais ao longo da Copa, né? O Marrocos também, pelo que fez contra a França, a gente olha, pô, se o Marrocos tivesse feito mais jogos como fez contra a França, talvez não tivesse sofrido tanto e talvez tivesse chego nessa semifinal, né, contra a França, a gente olharia e falar, pô, é uma equipe que realmente merece estar lá, porque jogou, porque propôs jogo e tudo mais. Mas poderia ter feito isso em mais jogos, mas muito também é coisa da competição, né? Eu acho que assim, a Croácia só saiu mais pro jogo nessa partida porque é um terceiro lugar. E aí, pô, se a gente perde o jogo, pouco importa, né? Pouco importa. Então a gente vai curtir o jogo, a gente vai curtir a festa. O Marrocos fez um baita jogo contra a França, mas saiu atrás. Só que o Marrocos é aquela coisa, eu acho que eles foram crescendo na competição e à medida que as coisas começaram a dar certo, eles foram ganhando confiança. Né? Então, assim, começa a ganhar confiança, o time ganha corpo como equipe, como conjunto, e eles começam a confiar mais uns nos outros, confiar no próprio futebol. Quando começa a Copa, eles estão como azarões, pô. A gente, caraca, tem muita seleção com mais nome, com mais tradição, com mais camisa, com mais torcedor, com mais tudo. A gente, pô, vamos jogar do nosso jeito aqui, fecha a casinha, joga do jeito que dá. A Argélia já venceu a Alemanha jogando fechadinha, né? Então, vamos fazer de um jeito, né? Vamos fazer de um jeito pragmático, de um jeito que dá resultado. À medida que as coisas foram acontecendo, eles foram ganhando mais confiança. E assim, o auge eu acho que foi no jogo contra a França, assim, de confiarem nos companheiros, na sua capacidade. Óbvio que falta um pouquinho. Tivesse um pouco mais de qualidade, eu acho que poderia ter levado o jogo contra a França para uma prorrogação e poderia ter vencido a Croácia no segundo tempo. Tivesse aquele detalhe a mais, né? Um jogador talvez um pouco mais diferente, porque o Ziyech, para mim, é o cara mais diferente desse time marroquino. Mas ainda falta, né? Tipo, ele não tá num nível de um... Cara, assim, por exemplo, vou falar do Modric, por exemplo. Ele não tá no nível do Modric. Eu ia falar Messi, né? Messi, Neymar. Não, aí é uma outra parada, aí já é uma outra prateleira, né? Não que o Modric não seja. O Modric também é uma prateleira diferente do Ziyech, né? Não tô comparando. O Modric tá numa prateleira abaixo do nível... Cara, nível Neymar, Messi... Eu falo Neymar primeiro que pelo Brasil, mas o Messi tá à frente, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar... Vamos tentar colocar um pouquinho na ordem, né? O Modric está abaixo, está numa segunda prateleira. Então, se o Marrocos tivesse um jogador dessa segunda prateleira, do nível dessa segunda prateleira, como é o Modric, por exemplo, talvez tivesse conseguido um gol no segundo tempo, talvez tivesse conseguido um gol contra a França no segundo tempo. E aí empurrado o jogo, postergado a alegria francesa um pouco mais. Eu acho que a França venceria do mesmo jeito, mas poderia postergar um pouco mais. Faltou esse cara, mas é um time que, como conjunto, mostrou muita coisa legal. E, cara, que talvez no futebol marroquino, na formação, na base, não mude muita coisa. Mas o Marrocos, ele trouxe uma mensagem para outras equipes africanas de que, olha, a gente pode não formar os melhores jogadores aqui, mas nós temos jogadores com parentesco em outros países. Né? Sim, então assim, pô, não temos marroquinos, mas temos filhos de marroquinos que foram formados no futebol francês, que foram formados no futebol espanhol, o caso do Hakimi, se eu não me engano, né? O Hakimi ele é espanhol, se eu não me engano. Então, a gente vai captar esses jogadores. Porque não, você imaginar numa seleção francesa, tem espaço na seleção francesa? Não tem, cara. Eu tô citando agora, que para mim o melhor jogador da seleção marroquina é o Ziyech. Ele teria, se ele fosse francês, ele teria espaço na seleção francesa? Não teria. Infelizmente não teria. Talvez como reserva, mas... e olhe lá, né? E olhe lá. Então não teria. Mas são bons jogadores. Você vê que são bons jogadores, né? Não são o top de linha da Europa, mas são bons jogadores. Então acho que isso vai fazer com que outras equipes... E assim, a Argélia, por exemplo, já fez isso muito bem. E eu acho que outras equipes vão começar a tentar captar mais, porque pô, a Europa hoje tem vários, né, imigrantes do continente africano e filhos de imigrantes, né, que tem a nacionalidade europeia, no caso, mas
cara, que tem pais e mães que originalmente são do continente africano. Então, pô, você imaginar a França, por exemplo, a Inglaterra, quantos jogadores que tem pais que vieram do continente africano que não jogam na seleção principal porque não tem espaço, simplesmente porque não tem espaço, porque tem jogadores melhores lá. Então acho que isso abriu uma porta e eu acho que muitas seleções vão explorar isso no futuro. Isso eu acho que vai começar a se propagar um pouco mais, né? A gente falava assim, se o Marrocos chega numa final de Copa, o que ia mudar, né? No futebol marroquino, nada. Imagino eu. Não ia mudar nada. Mas nessa questão de captar e olhar jogadores em potencial que, que, que não tem espaço na seleção do seu país, mas que poderiam servir à seleção dos pais, dos avós, enfim, eu acho que muitos países africanos vão ficar antenados com isso, e não só africanos, tá? Não só africanos. Eu acho que uma campanha bastante interessante, assim, vai virar, daqui a alguns anos talvez vire até tema de filme, pelo menos no Marrocos, né, do que foi essa campanha, primeira equipe africana a chegar numa semifinal de Copa, e eu não tenho essa de... Porque tem gente que fala assim, ah, não, mas o norte da África é muito... é árabe, né? Então tem gente que fala assim, não, é a primeira equipe árabe a chegar na semifinal, eu não vejo, porque a África para mim é a África negra, né? Assim, cara, eu acho que isso é uma visão deturpada e, em certo aspecto, até racista falar isso, porque a África é muito mais do que a África negra. A África é um continente multicultural, como é o próprio Brasil. O Brasil é um país extremamente multicultural. A gente vai falar que o Brasil verdadeiro é o Brasil de quem? Dos imigrantes, dos indígenas, dos descendentes de escravos. Não, o Brasil é um país de todos. É um país de todos. É um país multicultural que recebeu imigrantes ao longo de sua história e até hoje continua recebendo imigrantes. Até hoje. A gente teve ondas de imigração no Brasil, né? Pô, no passado teve, tipo, primeira onda, obviamente, portugueses, né? Pela colonização, mas tivemos uma grande imigração de italianos, de japoneses. Pô, mais recentemente agora muito chinês, muito coreano. Então, assim, é um país formado por imigrantes. A África é a mesma coisa. A África é um país multicultural de várias etnias, vários idiomas que são falados lá e não é... Ah, não, a África para mim é a África negra. Não, cara, assim, a África é de todos. Da África negra subsaariana, né? Vamos pensar na geografia, abaixo da linha do Saara, né? É o que a gente fala que é a África negra, e o norte da África que é mais a feição, você repara, até os próprios jogadores marroquinos, é mais feição de árabe, né? Mas todos são africanos. É um país, é um continente de todos. Por isso eu falo assim, você dizer que é uma conquista dos árabes? Não, é uma conquista africana. É uma conquista africana. Assim, é parte do continente. Pô, a maior civilização do mundo antigo, talvez, uma das maiores, que é o Egito. Pô, o Egito é no norte da África. Você vai dizer então que o Rio Nilo não é da África. Só porque o Rio Nilo é o maior orgulho do Império Egípcio. O egípcio faz parte da África árabe, se é que a gente pode dizer assim, né? Então o Egito não faz parte da África. O Egito não marcou história na história da humanidade. Maiores impérios de todos os tempos, obviamente que também à custa, né, de muitas vidas perdidas, né, principalmente da África subsaariana, mas enfim, isso é história, coisa para outros temas, mas faz parte da África também. Faz parte da África, por isso que eu falo, é uma conquista de todos. Se os árabes querem ver que foi uma conquista dos árabes, legal, mas é uma conquista da África, porque é um país africano do continente. E até, né, se você dizer que é da África, né, a África é muito maior que isso, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão, só tô querendo dizer assim, pô, uma grande conquista. E eu acho que muitos países do continente agora vão olhar aí
Pelo menos eu acho que é um caminho legal também para você conseguir jogadores com mais qualidade para compor suas seleções, para ser mais competitiva. Imagina quantos jogadores perdidos aí de uma qualidade mediana que não poderiam servir a seleção principal, porque ó, a gente aqui mesmo no Brasil, pô, aqui mesmo no Brasil, o Brasil foi eliminado, a gente vê, agora vem à tona, né? Não tô dizendo que as pessoas não falaram, mas as pessoas que falaram agora reforçam, né? Começam a reforçar, pô, e o Gabigol, e o Dudu, e o Rafael Veiga, né? E aí vai, e por aí vai. Então, óbvio que eles são brasileiros, né? Mas você vê, a seleção brasileira tem tanta qualidade que tantos outros nomes que a imprensa fala não tem espaço para esses caras. Não tô falando pro outro país vir e tentar expatriar o Dudu, por exemplo, o Gabigol, não é isso. É porque os caras não vão aceitar. Mas imagina, então, imagina no continente europeu, né? Principais ligas, o quanto que tem de descendentes de imigrantes que poderiam servir as seleções dos pais, né? Eu acho que fica uma coisa, eu acho que para essas confederações passa uma mensagem e pode ser um caminho para ter seleções mais competitivas, porque pô, são jogadores que atuam na Europa, então tem um conhecimento do futebol europeu, de atletas que disputam as principais ligas, isso pode ajudar, né? Isso pode ajudar quando você compõe a sua seleção. Enfim, gente, é isso. Enfim, Copa do Mundo tá acabando. Terceiro lugar acabou de acontecer não, aconteceu, né? Algumas horas. Croácia se leva aí a medalha de bronze, já falei, já teci elogios para aqui, ó, perdido aqui. Para Croácia, Marrocos ficou com um quarto lugar muito digno, fez uma Copa do Mundo muito digna. E agora a gente fica no aguardo, né, da grande final, Argentina e França. Já passou aqui a expectativa nossa do que vai ser. Tem uma grande dúvida ainda, tá? Tem uma grande dúvida, porque falei ontem e vou repetir, a França a gente tem uma ideia vaga de como vai ser a França. A Argentina não. A Argentina não, porque o Scaloni, ele, ao longo da Copa, ele mexeu bastante. O que a gente tem certeza é que o Messi vai jogar. Agora, se o Messi vai jogar como mais recuado para receber a bola, ou mais infiltrado ali no meio campo da França, aí eu não sei, né? Talvez o Scaloni comece de um jeito, e dependendo do contexto, do como a partida se desenhar, ele mude. Pode acontecer também, isso é uma possibilidade. Enfim, a gente vai acompanhar, a gente está com bastante expectativa. Quero falar um pouco mais de futebol brasileiro, mas vamos deixar para depois da Copa, deixa a final acontecer, né? Quero falar do Mundial de Clubes, que vai ser no Marrocos, né? Tem novo formato do Mundial. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, falou que vai ser a Copa do Mundo dos clubes, né? Queria falar só um pouco mais sobre isso também, né? Se de fato vingar e acontecer, um formato que é legal, que é bacana, mas que para os clubes brasileiros vai ficar bastante complicado, hein? Vai ficar bastante difícil. Então é isso, gente. Agora sim eu me despeço. Valeu demais para vocês. Ótimo final de semana. Um forte abraço. E amanhã a gente está de volta aí para comentar a final, o campeão da Copa do Mundo. É isso. Fechando por hoje. Valeu demais e até amanhã. Tchau.